japonês agora, hein? Como azul ouro. Tadahá, oxi susu. Tadahá, Yoshi Lucas. Tajahao, Pretty. Tadahá, Tadahá, Yoshi Logan desu. Minasan, konnichiwa, Pretty desu. Logan desu. Minasan, konnichiwa, Cici 10. Aí, ó. Minasan, konnichiwa, Lucas desu. Yoroshiku que onegai perfeito, Yoroshiku. E hoje estamos com um convidado muito especial, Pretty e Logan. Na edição. Tem um segredo da Pretty que talvez vocês não saibam. Eu não sei se o pessoal sabe, mas você sabe pedir like com o pé. Ah, sei, ó, deixa. Pretty e Logan é do canal Japão nosso de cada dia. De novo! Mas a gente vai conversar, né, sobre a vida deles. Eu sou muito fã, tenho muita pergunta. Bom, já que a gente tá tomando café, esse pão de queijo é brasileiro, né? O que vocês comem? A Pretty contar um segredo da Pretty. Ela come segredo. pão. É segredo sim. Ninguém imagina isso. Já é o segundo segredo da Pretty nesse vídeo, hein? Pão de forma de manhã, mas aí é normal, né, com aqui. Só que ela coloca um pacote de furikake em cima do pãozinho de forma dela. Porque, nossa, mano, fica... É muito furikake, não é um pouco, é um pacote, meu. É um volume imenso de furikake em cima do pão e come isso Exagerado. todo dia de manhã. Exagerado. Mas lá o normal é no café da manhã é comer o arroz, um peixinho e misoshiro. Gohan e misoshiro é o pão na chapa japonês. E natô também de manhã cedo, que é a soja fermentada. É, também tem na toda. Soja. Ah, e Aquela aquele meleca, que, isso, com parece nariz. Então. Mas é uma coisa que tem em comum, né? Porque na China o café da manhã, na verdade, é mais, melhor dizer, chá da manhã, né? Porque na China não toma o café mesmo, é o chá. Mas também é um chá da manhã quente, né? Só tem Sim, lá come muito macarrão. comidas quentes. Parece até um almoço, assim. Que na China de manhã é muito pouco a pessoa come fria. Porque 3 refeições tem que ser 3 quentes. Nossa. No Japão, eles comem comida fria? Bastante. O sushi seria uma delas, mas tem agora no verão, lá no Japão, também tem macarrão com gelo. Com gelo. Voltamos aqui, eu e o Thales. Aê, com bolo. Por que ele tirou a câmera? Faz assim. Ok. Em chinês também, na China também Também faz usa, isso. né? Aham. Olha só que legal, assim é ok. Ah. De ok, né? Ah. Se você fizer assim, tá falando de dinheiro. Quero É uma pessoa, tipo assim, eu vou falar assim, ó, você tem bastante dinheiro, né? Ó. Só fazer isso, só fazer assim, não já dá pra dinheiro. Meio estranho aqui, né, gente? Vamos parar por aí. Vamos continuar, porque eu tenho uma dúvida muito grande sobre bento. Bento. Bendo. Bento. Tô. Bendo. Bento. Isso, Isso. tô. Eu tô É pensando tô. esse tô. Não, mas não é to, é tô. Bento. Tô. Isso. Não consigo diferenciar, isso é muito difícil para mim. Ah, você já comeu bento? B. Bem. No trem já. Já no Shinkansen, quando a gente viajou Trem-bala. no trem-bala. Shinkansen. Tá vendo? A sonoridade. Shinkansen. Se você é como eu, você não sabe o que eles estão falando. Trem-bala. É o trem-bala do Trem-bala. Japão. Shinkansen. Shinkansen. Tá escrito aí, em japonês? Shinkansen. Quem não sabe o que é bento é tipo uma marmita, Marmita lá lá no do Japão. Japão. Isso Mas é. é uma coisa assim bem feita. Nossa, é muito bonitinha. Tem umas até que são muito chiques. Ele fala que você nem consegue comprar isso fora da estação de trem, né? Geralmente alguns só servem para trem, né? A Cici tem um desejo, assim, de viajar e pegar trem. Aqui Eu no gosto Brasil muito ela de falou, trem, não? vamos viajar de trem, né? Eu gosto. Lá na China eu viajo muito de trem, vamos lá. Daí eu, caramba, onde que eu vou levar ela pra viajar de trem no Brasil? Tem que haver algum trem. Fui lá, pesquisei no Google, achei. Tem um trem que vai de Belo Horizonte até Vitória. A gente viajou até Belo Horizonte pra pegar o trem. Pegamos o trem, 15 minutos depois ela me fala assim, É só vai nessa velocidade, sabe? não vai mais rápido não? Eu falei, É o trem que tem, né? deixa eu confirmar. Ô moça, vai essa velocidade mesmo. Então tá, deu mais 15 minutos, o trem para. Não parou numa estação, parou assim, na floresta. Ô moça, o que tá acontecendo? Caiu o negócio aí na frente. 2 horas depois, O trem saiu. o trem voltou. Porque não, Não saiu, conseguiram não limpar ia o trem. continuar então. Única experiência de outro trem no Brasil. Então, se vocês forem pra lá, pegam o JR Pass lá, JR Pass, pra poder andar no Japão. Porque vocês são turistas, vocês têm a oportunidade de fazer isso. Vocês pegam um pacote de dias
para usar a linha JR, que é a linha JR, né? Quantas vezes vocês quiserem sem pagar mais nada por isso. Pega esse pacote e anda a rodo mesmo. Vai e volta quantas vezes quiser que já tá pago. Ah, legal. Só Legal. turista tem essa opção. Relacionamento. Vixe. Mas de amizade, né? Quanto tempo vocês dois moram ao mesmo tempo? Não, eu tô desde 2004, então seriam 14 anos. A Prit desde 2005, então 13 anos. 13 anos. A gente tava conversando aqui que, né, o tempo de vivência que vocês têm no Japão, daqui a alguns anos já vai ser praticamente metade da vida de vocês, né? Às vezes vocês ficam divididos entre os hábitos culturais do Japão e aqui do Brasil. Já a parte cultural japonesa já entrou muito assim na gente. A gente já absorveu bastante isso por causa desse tempo lá. E isso que você tá falando de relacionamento também? Por exemplo, como é que é fazer uma amizade? Todo mundo, eu vejo muito, sempre uns paradigmas nesses assuntos. Eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que a gente espalha muita mentira falsa, muita coisa falsa, né? Sim. Como, por exemplo, que só entra no Japão descendentes. Assim como na parte de relacionamento, falam que os japoneses são muito frios. O que eu enxergo, na minha opinião, é que eles são diferentes da gente brasileiro, só isso. A gente já teve amizade com muitos não digo, mas com alguns japoneses, e quando você consegue essa amizade, você realmente tem um amigo. A Prit fez taiko por um tempo, estava estudando taiko, e aí ela desenvolveu algumas amizades com os japoneses que também faziam taiko. Ao ponto, no final do ano, a gente ir fazer a virada do ano na casa dos japoneses, com a família inteira do pessoal, a gente comendo lá, a gente amassando um moti junto com eles e conversando. Então, eles não são frios. A maneira de interação, de amizade, de relacionamento é diferente. Mas isso é uma coisa curiosa. Eu acho que aqui no Brasil, eu acho que a gente fala muita coisa da boca pra fora também. Porque vai almoçar lá em casa, vamos marcar de sair. Mas não não fala, marca, não é acontece. vamos aí- marcar. Só que aí isso nunca acontece. Se você fala isso na China, eu tive algumas experiências logo no comecinho eu tava na China, aí eu falava, vamos fazer alguma coisa, só que eu falava como um brasileiro, né? Vamos marcar, vamos fazer alguma coisa. Daí eu não dava um dia e um horário pra pessoa, e a pessoa ficava meio, cara, mas por que você falou então que vamos fazer alguma Não coisa? faz nada, falou e não faz nada. Como na China tem muita gente, e aí, especialmente na cidade menor, né? Na cidade grande já são jovens, aí tem outro relacionamento, mas a cidade pequena sempre tem uma relação muito próxima. E aí, por exemplo, vem pra casa comer, então, tipo, vem na hora mesmo, tipo, vem comer, então, tipo, tá bom, então vamos lá. O Logan tava explicando pra gente que, assim, na cultura japonesa, as pessoas são tão educadas, existe uma cortesia, né, entre as pessoas, de tratar as outras pessoas, qualquer pessoa com respeito, é muito diferente de qualquer outro país do mundo. Sim, aí E a aí primeira coisa que vai me fazer falta, que eu já imagino, é essa parte da educação. Mas se tiver alguém pra ir junto, eu acho que facilita muito. Por exemplo, se vocês forem pro Japão, a gente pode mostrar o Japão pra vocês, o nosso Japão. Eu tenho certeza que vocês vão sair de lá com uma boa experiência. Assim como talvez se a gente for pra China, for com vocês, eu tenho certeza que também seria uma boa experiência. Se vocês fossem pra China com a gente fosse num restaurante, vocês arrotariam na mesa com a gente? Sim, ué. Arrotaram? Vambora. Agora? Põe o som aí. A gente fez um vídeo que é 7 hábitos mal educados da China. E agora na China mesmo tem essa muito discussão entre o jovem e o velho, né? Os velhos, eles vivem uma época muito diferente. E aí, antigamente, a China só zona rural. Então, zona rural, claro, tem alguns costumes muito diferentes. No restaurante, aí os jovens reclamam. Nossa, não aguento meu chefe. Ele arrota quando a gente tá comendo. Quando a gente come, bebe, dá vontade de arrotar. É natural, você tem que segurar isso por educação social, né? Exatamente. Quando você também se entrega pra isso, é bom, porque eu tive experiências ótimas. Vocês já tiveram experiências lá no Japão, que são assim, essas experiências, entre aspas, malucas? Eu acho que a gente vivenciou é o trem lotado no horário do rush lá. Que, assim, nos vídeos que a gente vê aqui no Brasil, é os guardinhas empurrando e tal. Tem isso mesmo, só que o que a gente já pegou não tava assim tão notado como nesse vídeo. Mas a gente também viu o guardinha lá, ele ia
e dava uma empurradinha assim na pessoa que tava quase prendendo na porta. A porta fechava, batia na pessoa, abria. Aí, batia na pessoa, abria. Aí ele foi lá e... Empurrou um pouquinho. um pouquinho e fechava a porta. E a gente dentro desse trem. Respeitosamente. Uma curiosidade que é diferente de lá aqui pro Brasil é que todo mundo fica bem quieto dentro do trem, mesmo lotado, e todo mundo assim, ó. Tem gente que fica bem no meio e não tá segurando em nada. De tão cheio aí. É o povo que tá segurando, as outras pessoas estão segurando, ele tá lá jogando. Todo mundo tá com o smartphone na mão. Nossa, na China também agora. Eu acho que é esse tipo de comportamento que o brasileiro olha e comenta, nossa, como é frio, né? As pessoas não se conversam. É importante você colocar na cabeça do outro também, porque pelo menos eu acho que tem muito mais a ver com não incomodar o espaço da outra pessoa. Eu tenho uma pergunta pra Prit sobre relacionamento também, porque a gente falou de amizades, mas por exemplo, casal no Japão. Na China, se eu pegar na mão da Cici dentro do metrô, a mão dela vai coçar, ela vai tirar a mão dela da minha, não posso muito mostrar afeto assim em público. Mesmo casados. Exatamente. Até posso, mas talvez as pessoas ao redor achem estranho. Não é achar estranho. Eu acho que é mais, tipo, não tem esse costume de andar... Pode andar normal, tipo, cada um anda... Pode abraçar, assim? Pode, mas tipo... Cabecinha no ombro. Beijinho. Não, mas... Porque no Brasil é normal. É normal. Mas lá na China é muito diferente. Como é que é no Japão, Prit? É igual o que você tá falando lá da China. Assim, mão dada... Não tem problema, principalmente os jovens. E tem alguns mais velhos, né, que a gente já viu até senhores e senhorinhas já andando de mão dada também. Nessa parte tá mudando lá. Agora, abraçado, nunca vi japonês andando abraçado. Nunca, Só no final do dia, depois do happy hour, que eles estão um pouco que bêbados. tá meio, né, já passou um pouquinho. Aí você vê abraçado, dando risada e na falando. rua, né? Uma coisa que eu acho que a gente nunca falou no nosso canal. Quando eu conheci a Prit, eu queria muito ficar andando de mão dada, de ficar dando beijinho no rosto, ficar abraçando. E ela sempre falava, para, que a gente tá no Japão, tem que respeitar. E eu discordava desse pensamento. Hoje eu vejo que eu deveria ter concordado. Porque se eu tô num outro país, acho que tem que fazer igual a Cis falou, e respeitar. Então aqui no Brasil é comum fazer isso, então não tem problema. Mas se você tá lá, eu, no meu ponto de vista, acho errado você falar assim, não, eu sou brasileiro, eu faço o que eu quero. Mas quando você tava morando lá, nos primeiros anos, você sentia uma memória de algumas coisas daqui no Brasil? Ou não? Foi uma coisa bem nova pra você lá? Ah, foi tudo novo. O contraste foi muito grande pra tudo. Quando eu peguei meu primeiro salário também, eu fiquei desacreditado, sabe? De ter um retorno do trabalho, mesmo eu sendo o que chamam lá, que eu não gosto de falar essa palavra, falar que você é peão lá. Que em japonês fala... Peão? Não tem, né? Não tem. É como se você estivesse menosprezando o trabalho de quem trabalha em fábrica. É, o chão da fábrica, isso, né? O operário. Isso, E eu acho errado esse desmerecimento, porque é um trabalho como outro qualquer. E eu conseguia ter um retorno financeiro para comprar muitas coisas. Eu falei assim, poxa, no Brasil se você trabalha assim com trabalhos que são considerados o chão, né? Você não tem esse dinheiro, como por exemplo o lixeiro, que lá no Japão é muito valorizado. Um lixeiro precisa estudar e ganhava mais do que a gente trabalhando em fábrica. Inúmeras outras coisas, né? O trânsito, a educação, limpeza, segurança. Dá pra pontuar muitas coisas que pra mim foram muito lá diferentes. quase não buzina no trânsito. Na China também isso não. é o contrário. Buzina É totalmente do contrário, é buzina muito. Aliás, tá no vídeo 7 hábitos mal educados. Mas esse não é entre aspas não, esse é mal educado. Deixa eu perguntar, como vocês conheceram no Japão? Foi no Japão. A gente se conheceu... Tá até na revistinha da Turma da Mônica como a gente se conheceu. Tem esse pedaço da nossa história lá. Foi na escola de japonês. A Prit foi estudar na cidade que eu morava. Era um curso fornecido gratuitamente pela prefeitura da cidade. E aí, fazia muito tempo que eu não ia. Aí um amigo, um rapaz que chegou no Japão, tinha acabado de chegar, ele ficou me empurrando. Vamos, com aquela energia, né, de quem acaba de chegar. Aí fez eu ir pra escola. E aí a Prit também foi. Eu conheci ela lá nessa escola. Se ele não tivesse insistido pra eu ir, eu não tinha encontrado ela. Então, no Japão tem algum casamento? No casamento tem que ter alguma coisa para essa pessoa que ligou vocês? Vixe, aí eu não sei Sabe que eu responder não não. sei. Se tiver... Ele é brasileiro ou japonês? Ele é brasileiro. Ah, então tudo bem. Se tiver, desculpa. Eu já peço desculpa aqui em vídeo. Eu não te dei Não nada ganhou de nada, presente. não ganhou nada. Só um obrigado. Porque na China tem que ter um sapato. Legal, a gente também se conheceu na escola, escola. porque eu era professora. Então, e aí, quando eu cheguei aqui, ele era meus primeiros alunos. E ele
chamou eu para sair. Mas como é que foi? Foi aquela combinação de brasileiro, vamos sair um dia? Ou então vamos sair, ela falou assim, vamos agora. Não, isso foi depois de entender que ela dava uma preferência pra mim na sala de aula. Você fala isso. Não tem nada diferente. Agora ficou chateada. Tá bom, deixa eu ir ali, vou ali e já volto. Vamos esperar. Tá quentinho. Vamos Sim, experimentar. Tá quentinho ainda? Tá. Bolinho. Tá bom? Tá bom, hein? Pega aí e aproveita que tá quente, hein? Eu vou ensinar pra vocês como fala gostoso em japonês. Que eu aprendi vendo séries. É oishi. 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 Hoje! E esse né? O que significa? Eu sempre tenho dúvida, porque eu falo muito né em japonês também. Concordância. Né? Concordando com o É que você tá igual né falando. em português? É isso, exatamente. Será que esse né vem do Japão? Será? Então, a gente vai falar sobre o trabalho porque a gente começou um pouquinho, né? Vocês foram lá pra trabalhar, né? Isso. Então, vocês devem conhecer muito bem de como é trabalhar com os japoneses. Quando a gente foi pra lá, a gente foi pra trabalhar em fábrica, que é o que a maioria dos descendentes aqui no Japão, aqui no Japão não, aqui no Brasil, Verdade. vão lá pro Japão e trabalham nisso, trabalham em fábricas como operário, né, pra montar pecinha, pra operar a máquina mesmo. E nesse tipo de serviço, como já tem muitos brasileiros, geralmente você só trabalha com Com brasileiros. brasileiros. Dificilmente você interage diretamente com o japonês. Quando o brasileiro, né, vai trabalhar lá no Japão em fábrica, geralmente você acaba trabalhando com outros brasileiros. Mas tem um ambiente de trabalho, tem algumas etiquetas de trabalho. Como é que funciona isso? Uma coisa que era comum na fábrica que a gente trabalhava era sempre falar bom dia pra todo mundo. Sempre chegar na fábrica falando ohayou gozaimasu pra todo mundo. Na verdade, eu tenho isso até hoje. Na internet eu sempre dou bom dia. Fora isso, a gente trabalha muito também separado para facilitar o gerenciamento. Algumas pessoas levam isso como preconceito, né? Mas eu acho que é normal fazer realmente essa separação porque os líderes brasileiros conseguem gerenciar melhor os grupos e também ser mais útil, eu acho. Então tem as partes separadas, brasileiros de um lado e japoneses do outro. Até também eles fazem isso para evitar problemas, porque, por exemplo, se você não sabe falar muito bem japonês e está trabalhando com um japonês, sim. se acontecer algum problema, como é que fica? O japonês vai Quem explicar que uma tá coisa errado, né? e o brasileiro vai explicar outra. É muito mais fácil resolver quando o idioma é um só. Então, mas já aconteceu várias vezes da gente trabalhar, principalmente quando você ganha experiência e tempo dentro da fábrica. Aí você tem uma interação maior com os japoneses. Tem uma coisa na China, eu acho que tem no Japão também, as equipes de trabalho, eu acho que não é em todo lugar, toda empresa que faz isso, mas tem umas danças matinais, assim, que você Tem. fazendo exercícios. Lá chama de Taiso. Taiso. A gente Taiso. chama de Taiso. Um alongamento. O alongamento De manhã. antes do serviço. Coloca uma musiquinha, E faz. todo mundo Isso, se é. reúne num espaço aberto e todo mundo faz movimentos. igual, É a mesma música o Japão o Japão inteiro. inteiro. Em todas Ah, as é? fábricas. Você trabalha nessa fábrica é essa música, vai pra outra fábrica é a mesma música. Vai não em tem- outro, vai num serviço de escritório, também tem. Mas Vocês essa faziam? Fazia. 横曲げの運動porque na China também tem uma música nacional que é de ginástica nacional. Então, tanto escola, tipo, todo mundo se mundo faz. sabe. Todo mundo Ah, sabe. agora Todo mundo mostra sabe. pra gente também. É, agora É, você tava agora dando risada até agora, vai, vai. Já esqueci. Pro brasileiro, né, você vê na China lá, o pessoal, às vezes, sabe, funcionário da loja de roupa. O pessoal sai, vai pra calçada, E faz. bota música e faz na calçada. Caramba. Que é Pode pra começar fora. o dia, assim. E uma coisa que eu acho legal do Japão é isso, assim, a parte de você não se importar muito com o que o outro vai pensar. Porque aqui no Brasil a gente, acho que atualmente tem essa conversa da vergonha alheia. Você não fazia as coisas por vergonha alheia, então você tá causando vergonha alheia pra alguma pessoa. Parece, na minha opinião, que japonês não se importa muito com isso, não. Tinha japoneses no serviço que ficavam fazendo o que eles chamam de imeji renshu, que é treino só com imagem. Ficar treinando com imagem. Então eu ficava lá, rebatendo beisebol, golfe, assim, no meio da fábrica, assim, do nada. Tava dando um tempinho, parava e começava. Principalmente de golfe. É. Alguns de tênis também ficavam.
não se importa. Se a gente olha, a gente brasileiro olha e fala assim, nossa, é tudo louco esses caras, tá tudo passando mal. Mas não, eles estão lá na vida deles, na concentração deles, de boa. Falavam que os japoneses não reparavam nas pessoas, aí eu fui pôr a prova. Eu acordei também de manhã, mas isso de manhã cedo, acordei, tava de roupa de dormir, com o cabelo todo zoado, eu fui pro supermercado de chinelo e meia, não teve uma pessoa que olhou pra mim, pra me avaliar, sabe, pra analisar assim de cima e embaixo. Se você não incomodar outra pessoa, pode fazer suas coisas. Aqui no Brasil, a gente tem essa percepção geral de que chinês trabalha demais, japonês trabalha demais. Ainda mais. Essa é uma Você percepção. acha que japonês trabalha mais que chinês? Eu acho. O chinês acha que o japonês trabalha demais? Sim, porque assim, Meu Deus, então agora, o dia no Japão tem 48 horas. muitas empresas realmente adotou a maneira de administração do Japão. E esse tipo de administração é muito puxado. Então, na China, tipo, na minha cabeça, esse administração deve ser muito, muito puxado. 8 horas É o padrão. lei. Só que você nunca só trabalha 8 horas. Você trabalha Japão é mais. isso. Sempre. Quanto que é, assim, mais ou menos, em média, normal? Depende qual tipo de empresa. Por exemplo, agora, empresas do internet, que tá muito, muito famoso na China, você, tipo, não para. Mesmo que você tá em casa, você precisa resolver. Você toda hora pensa. Porque é uma área que ele muda toda hora, né? Tipo, então você não tem que importar quando hora você trabalha. Você tem que importar se você consegue... acompanhar esse trabalho. Porque se você não faz, outra pessoa faz. Então você foi pra trás. Então você tem que fazer. Trabalhar muito, então. Acho que isso no Japão é a mesma coisa. Se você não faz, tem quem faz. Então você pode sair, não tem problema. Mas Você acho colocar que outra lá- pessoa no lugar. Acho que lá não é muito esse pensamento. Eu acho que lá é mais o pensamento... Tipo assim, chegou em você, você tem que fazer pra ir pra outra pessoa. Senão a outra pessoa vai ficar esperando. Se era pra você ter feito, tipo, você tá causando problemas pro próximo. Por exemplo, o normal é você fazer 8 horas de serviço. E a produção atrasou. Ou porque alguma máquina quebrou, ou porque o cliente queria mais. Atrasou a produção. Tinha que fazer mais. Então eles chegavam na linha, são várias pessoas pra fazer, por exemplo, uma câmera. Aí chegavam na linha e falavam assim, gente, hoje todo mundo pode fazer zangyo, que é a hora extra, né? Aí o pessoal, pode, ou então não pode. Substituía quem não podia lá e ficava. O normal, 8 horas de trabalho, mas precisa fazer mais porque o cliente tá precisando. Daí a gente ia lá e fazia mais horas extras A pra gente poder já- entregar. Então eles são muito preocupados com o outro. O dinheiro também entra. Você vê o retorno no final do mês na sua conta tranquilo. Mas o desgaste é grande. Pontuar algo negativo do Japão, eu pontuaria isso. O excesso de trabalho. Por outro lado, eu consigo ainda elogiar o fato dessa preocupação com o próximo, com o prazo e com a entrega do que tem que ser feito. Eu acho isso muito bom. Mas você tem que ver também, você trabalha muito lá, mas você ganha bem. Sempre isso. Bom, gente, tem muitas coisas parecidas entre a China e o Japão, muitas coisas diferentes também, muitas coisas parecidas entre China, Japão e Brasil, e eu acho que a gente falou várias dessas coisas aqui no vídeo. Uma conversa bem aberta, descontraída. Muito obrigada por terem me convidado, terem feito bolo. Eu e que pão de queijo agradeço. pra mim. Sempre quando eu dou a minha opinião, eu acho importante falar que é apenas a minha opinião, da minha experiência de vida, que você não precisa ficar bravo com a gente, nem com ninguém, porque experiências são diferentes, vidas são diferentes, então cada um acho que tem a sua nesse ponto. Isso mesmo. Como fala obrigado em chinês? Xie. Xie! Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu. Então, até pra finalizar, tem vários tipos. Se for só pra amigo, a gente fala só arigatou, que é o normal. Aí, arigatou gozaimashita já é mais polido. E mais polido ainda é Domo domo arigatou. arigatou gozaimashita. Domo Domo arigatou gozaimashita. Aê! Zaijian. Zaijian. Tchau, tchau.